seria uma festa para todos nós. Foi uma das maiores injustiças que fizeram, foi fechar a Estrada de Ferro de Bragança. O período era de grande riqueza. A Amazônia vivia o apogeu do ciclo da borracha. Prédios históricos foram construídos. A Estrada de Ferro de Bragança foi construída patrocinada por esse sucesso econômico. O projeto era uma grande ambição do governador Augusto Montenegro. O objetivo da Estrada de Ferro era de povoar e desenvolver a agricultura e a pecuária no Nordeste paraense. O empreendimento era grandioso e chegou a ser considerado loucura na época. A loucura ganhou trilhos e virou história. O Pará já não era mais o mesmo. Essa área da Estrada de Ferro de Bragança seria um espaço propício para a criação de núcleos coloniais, porque a Estrada de Ferro ela vem se construir justamente com esses núcleos coloniais, com a presença de imigrantes estrangeiros e com a presença de imigrantes nacionais. A vida de muitos paraenses também começava a mudar. José foi um deles, trabalhava como caçaca. A função era uma espécie de serviços gerais dentro da Maria Fumaça. Ele fazia de tudo um pouco. Era que reparava a estrada, né? Fazia limpeza, quando os dormentes estavam estragados, trocava os dormentes, trilho quebrado, trocava trilho. O serviço dele era esse. Então fazia a manutenção da A manutenção. Isso era diariamente, direto. Queimava as lenhas. Colocava lenha para queimar? Para queimar, para ter o vapor, né, no locomotivo. O maquinista que sentava ali, o serviço dele era só abrir o regulador. O trabalho era prazeroso, mas a remuneração no final do mês... Muito pouco, ganhava muito pouco. Você não lembra do seu salário não, né? Não, não tenho certeza do salário não. Quando a gente ia receber, tinha cantina, né? A gente ia lá tirar na cantina. Quando a gente recebia, já vinha descontado da cantina, né? Já vinha só o sardozinho de esse papel. A primeira estação do trem ficava neste prédio na Avenida 16 de Novembro, Tamandaré, onde hoje funciona o Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército. A estação seguinte era em São Brás, onde atualmente funciona o Terminal Rodoviário de Belém. Mas o que a Estrada de Ferro trouxe para a capital paraense? Com os caminhos de ferro, haveria povoamento, consequentemente produção e, consequentemente, dentro de um ideário republicano, civilização e progresso. Belém é só o início da viagem e, em breve, essa maravilhosa máquina mecânica levará a esses desertos além a civilização. Meu lazer era o trem. Por exemplo, eu pegava o trem aqui e ia para o APU tomar banho. Belém começava a ficar para trás, mas o objetivo agora não era apenas Bragança. Muitos imigrantes nacionais e estrangeiros já se instalavam na área e, além de ajudarem na construção da estrada, fortaleceram a agricultura na região. Mas o plano de desenvolvimento não foi fácil, principalmente para quem trabalhava diretamente na estrada. Seu Pompeu, de 78 anos, era funcionário da EFB e precisou se aposentar aos 35 por problemas na coluna, provocados pelo esforço além da conta nas viagens de trem. Eu passei 2 anos de licença de saúde e depois fui para o instituto. Esse foi um dos momentos mais tristes na vida de seu Pompeu. Isso porque trabalhar na Estrada de Ferro significava ter status social, mesmo que isso fosse só título. Pela lei, a gente quando saía de casa tinha de receber a diária para o serviço. A gente saía de casa sem nada.
Eu recebia depois de 2 ou 3 meses. O caminho já era sem volta. Bragança ainda ficava longe, mas o trem fazia pequenas viagens. Belém a Ananindeua, Belém Marituba. Pode parecer pouco, mas na época era grandioso, porque já escoava a produção agrícola dessas duas localidades para a capital paraense. Os carros ficaram no lugar dos trens e a BR-316 substituiu os trilhos. Tudo diferente? Talvez, mas a história, mesmo contrariada, teime em resistir ao descaso do homem. Em Marituba, por exemplo, ficava a primeira caixa d'água da viagem. Aqui, o trem abastecia. Hoje, não existe mais água, mas a caixa ainda está lá. Essa caixa d'água aí, ela tinha um cano grandão. Só que com o tempo caiu. Esse cano era acoplado direto na Maria Fumaça? Como é que funcionava o sistema? Tinha um cano grande de lá, assim, para ir para a máquina. É também na cidade de Marituba que encontramos as primeiras partes de trilho que não foram embora quando a estrada de ferro terminou. Elas estão neste quintal, imagem comum em toda a viagem. Seguindo viagem, encontramos no município de Benevides as ruínas de mais uma estação do trem. Ficava em frente ao sítio do antigo prefeito de Belém, Antônio Lemos. Hoje, só restam as lembranças. A saudade é imensa, né? Porque, você sabe, quando a gente é bem tratado, tem aquela facilidade, aquela coisa boa na gente, a gente tem saudade, né? Chegar em Castanhal foi só a primeira crise enfrentada pela Estrada de Ferro de Bragança. Mesmo com o ciclo da borracha, faltava dinheiro para as obras. Por volta de 1886, os trilhos haviam chegado no APU. E somente por volta de 1893 é que esses trilhos chegam ao povoado de Castanhal. O Estado não tinha verba suficiente. Quando as obras foram retomadas, Castanhal passou a ser um ponto de referência da EFB. Aqui, o trem passava por dentro da estação mais charmosa de toda a viagem. Mas anos depois que a estrada terminou, a estação foi derrubada. Foi uma intenção da própria administração da época, que tinha o seu plano de governo. Como a estação se localizava bem no centro da Barão do Rio Branco, e essa Barão do Rio Branco estava sendo projetada para a melhoria dela. Nem tudo foi destruído. A farmácia, que ficava bem em frente à estação, continua de pé até hoje. O que não faltam são objetos daquela época, o que permite aos saudosos fazer uma viagem no tempo. Por pouco o trem escapou de ser cenário de um desastre premeditado. Caso de polícia. O responsável, seu Adalberto. Eu cheguei na estação, comprei a passagem, viu? Mas não tinha mais lugar. Aí eu me sujeitei a vir o carro de bagagem. Tentei entrar justamente no carro e quiseram impedir. Aí foi quando eu me revoltei, né? E que tirei um revólver da cintura. Quero saber por que eu não entro agora aqui. Aí todo mundo abriu assim, né? E eu entrei. 1897, ano em que a estrada chegou ao pequeno vilarejo onde está a cidade de São Francisco do Pará. O município nasceu com a estação ferroviária de Bragança. A partir daí
as pessoas se estabeleceram nas margens da ferrovia, né? E aí puderam enviar os seus produtos. Na cidade também foi plantada uma grande área de seringal, e era pelo trem que a produção de látex era escoada. É aqui também que encontramos os amigos Edésio, Acrísio e Narciso. Em comum, o amor pela Maria Fumaça e as inúmeras paqueras que tiveram enquanto viajavam. Eu tinha uma namorada em Taguari, passando Capanema. E eu, durante 2 anos que nós se gostamos, eu fui lá 3 vezes. Ia de trem. Se informava tudinho, né? Onde ela morava e tudo mais. Às vezes ela morava numa cidade, você morava noutra. Em São Francisco, a estrada de ferro não deixou só saudade, mas também prejuízos para a população. O frete para o transporte da produção do campo ficou 2, 3 e até 4 vezes mais caro com a entrada dos caminhões. Bate muito forte, né? Quem levava a sua produção estava acostumado. É em Igarapé-Açu que estamos exatamente no meio da viagem. Aqui, os trens paravam e os passageiros almoçavam. Na maioria das vezes, eles nem desciam dos vagões. Do lado de fora, os vendedores faziam da propaganda a alma do negócio. Olha o almoço, comida de galinha, tostão é R$100. Aqui é barato, tostão é R$100. A gente fazia aquele comercial, né? Em uma de suas viagens de trem, o governador Magalhães Barata tomou uma decisão no mínimo inusitada. O ano era 1932. Quando ele passava aqui em Igarapé-Açu em direção a Bragança, ele percebeu que as casas ao longo da estrada de ferro estavam envelhecidas. Determinou ao prefeito da época que todas fossem derrubadas e construídas novas no local. Barata disse ainda que queria ver construções já na viagem de volta a Belém. 5 dias depois, Igarapé-Açu era um verdadeiro canteiro de obras. Nesta ocasião, um dos prédios construídos foi o Mercado Municipal, que hoje está em reforma. Na época que faltou a estrada de ferro, o sofrimento foi grande. Por onde antes passava a estrada de ferro, hoje quase nem carro atravessa. É por entre lamas que chegamos a uma comunidade chamada São Luís. Aqui, nossa equipe fez uma trilha e encontrou uma das imagens mais marcantes de toda a viagem. No final deste túnel fica uma ponte, desconhecida muitas vezes até para os próprios moradores. É sobre as águas do rio na localidade chamada Segundo Caripi, aqui em Igarapé-Açu, onde foi construída mais uma ponte, por onde passava a estrada de ferro que ligava Belém a Bragança. Hoje, ela está praticamente tomada pela floresta. As vigas que sustentavam os trilhos continuam firmes. E o que mais impressiona, onde antes se ouvia o apito do trem, hoje apenas a tranquilidade da natureza. Chegamos em Nova Timboteua. No atual prédio dos Correios funcionava o telégrafo, que recebia as informações de quando o trem se aproximava. Em todas as cidades, o meio de comunicação ficava bem em frente à estação ferroviária. Dona Alzira é só saudade. Era da janela de casa que via o trem passar. Era bonito, cheio de gente. Chega a janela e ficava cheio de gente. Muito bonito. Em Peixe-Boi, as marcas da estrada de ferro quase não existem. Da época, resta apenas a estação, que foi transformada em centro comercial. Em toda a extensão da EFB existiam mais de 30 ramais por onde vinha boa parte da produção agrícola. Mas a indústria também se beneficiou da estrada. Em Capanema, a fábrica de cimentos inaugurada em 1962 aproveitou os 3 últimos anos da ferrovia.
Estes 2 pequenos trens faziam a viagem da fábrica até a estação na cidade, que não existe mais. Eles chegavam a transportar 600 sacos de cimento por viagem, para abastecer 2 vagões na estação. Todo o percurso da estrada de ferro é marcado por barrancos, onde a Maria Fumaça teria dificuldades de passar. Por isso, foram feitos cortes em terrenos como este, para que o nível dos trilhos não tivesse alterações. 70 anos depois, o cenário permanece praticamente o mesmo. Na localidade chamada Tauari está uma das casas onde moravam os trabalhadores da estrada de ferro. Depois de um dia de trabalho, era aqui que eles passavam a noite ou a folga nos finais de semana. Na maioria das vezes, as residências ficavam ao lado das estações, para facilitar a ida ao trabalho no dia seguinte. As que ainda existem estão nessa situação. O trem passava aqui, saía da estação de lá, vinha direto. Tem a rua de um lado e do outro, vinha pelo meio da rua aqui. Passava direto, entrava aí. Aí na frente tem, não sei se tem um corte grande acolá, não sei se já está esbandalhado, que eu não andei mais lá. Mas o corte lá, a altura medonha, que o trem passava lá. A localidade chamada Miraselvas ainda tem as marcas do início do século XX. A estação e a caixa d'água da EFB ainda estão de pé, mas hoje servem como depósito. Mas era na cidade de Tracuateua que a estação ferroviária de Bragança tinha os maiores lucros. Aqui fica uma pedreira e da década de 30 até o final da estrada de ferro, em 1964, o transporte de pedras era feito pelo trem. Uma carrada por semana, assim, um trem por semana, assim, um vagão, 2 vagões de pedreira, porque era tudo manual, né? Visitamos a pedreira que ainda funciona. Para cá vinha um ramal da estrada, onde uma pequena máquina era usada. Aqui encontramos muitos trilhos da antiga estrada e possivelmente parte da roda de uma dessas máquinas. Embora eu fosse apanhar muito, mas eu queria que o passado voltasse. Depois de 228 quilômetros e passado por 12 cidades, a estrada de ferro chega ao seu último destino, Bragança. Mas para chegar aqui demorou mais do que uma viagem. Foram 22 anos até que o apito do trem fosse ouvido em terras bragantinas. Bragança era uma expressão na economia. Muitos paraenses sentem falta das viagens que faziam no trem. Esta professora de geografia tem saudade da única viagem que fez até Belém, o que rendeu boas recordações. De 3 a 4 anos eu fui até a capital com os meus pais e me lembro de alguns pequenos detalhes, né, do banheiro. No caso, eu pequenina, a gente ficava olhando o trilho, né, areia, aquilo muito me chamou a atenção e marcou na minha infância. O banheiro sanitário do trem. A EFB fazia 2 viagens por dia. Uma delas saía de Belém e a outra de Bragança, sempre no mesmo horário, às 5 da manhã. Eram 3 tipos de viagens que ficaram conhecidas como misto, horário e vassourão. O misto, como ele vinha pegando a produção do homem do campo, como a farinha, o arroz, o feijão, o tabaco, o horário, ele transportava quase só passageiro e poucas bagagens, porque era um trem um tipo de transporte que ele não esperava. E o vassourão, esse transportava a brita, transportava os animais, no caso os cavalos e bois. Na década de 50, Maria Fumaça passou a ser a diesel, mas antes disso, a energia do trem vinha através da lenha, o que para os passageiros era motivo suficiente de preocupação com a roupa. Essa faísca ela ainda vinha, quando saía lá da caldeira, ela vinha e penetrava dentro do vagão. Aí quando a gente pensava, aí batia, ela já tinha queimado a roupa.
chegava toda furada as camisas das pessoas lá em Bragança. Aí todo mundo já sabia, esse aqui viajou de trem. Você saía daqui com uma roupa de limpinha. Você chegava em Bragança, você não sabia que cor era a roupa. Nestes documentos preservados a 7 chaves estão as apólices do trem. Funcionavam como ações e ajudavam a manter os custos da estrada de ferro. Tudo que era embarcado era contabilizado. O frete da época era calculado no guia de embarque. Uma máquina sem especificação, por exemplo, custava 300 mil réis e algodão 150 mil réis, valores que atualmente ficariam entre 100 e 300 reais. Mas Bragança não era o fim da linha. Depois da estação, a estrada de ferro seguia, pelo menos por mais 30 quilômetros, e ainda passava por 2 pequenas paradas. A última ficava na localidade chamada Benjamin Constant, onde moram poucas famílias. Esses eram os últimos metros da viagem. O trem já vinha desacelerando. Pela janela dos vagões, os passageiros já esperavam ansiosos para reencontrar com os parentes. Nessa área, haviam casas, pensões, restaurantes, mas com o passar do tempo, tudo foi destruído. Daquela época, só restou esta pequena casa, que funcionava como a última estação. O trem vinha por aqui, aí fazia o balão assim, aí daqui saía para Bragança. Aí tinha restaurantes, tinha comboio de burro, né? Aquelas coisas, tinha muitas casas aqui, nesse caminho que vai para cá, tinha um monte de casa aqui. Depois que a estrada acabou, a estação ficou abandonada por muito tempo. Hoje, quem vive por lá é a família de Dona Maria. O local de venda de passagens se tornou a cozinha. E é aqui que alguns ferros do antigo trilho foram reaproveitados no fogão e no teto. Foram 84 anos de estrada de ferro destruídos em semanas. Eles arrancando aí, a máquina puxando. O povo assistiu tudo? Ora, todo mundo via aí. Era. Eu pelo menos via todo dia. O que ninguém na época esperava aconteceu. O golpe de 64 não só levou os militares ao poder, mas trouxe com eles novos interesses e influências. A estrada de ferro estava diretamente ligada ao Ministério da Aviação, que equivale hoje ao Ministério dos Transportes. Foi de lá que partiu a decisão para o fim da EFB, do ministro Juarez Távora. Existia um interesse internacional para as rodovias. Com a eliminação da estrada de ferro, é interesse da, vamos dizer, da FOR, trazer seus carros e para transitar no país. Quem viveu a época ainda tem na memória as imagens do fim daquilo que para muitos era a única fonte de sobrevivência. Os mais penalizados foram os colonos, que transportavam nos vagões do trem as produções agrícolas do Nordeste paraense. Eles vinham trazendo de cavalo a 20 a 30 quilômetros de dentro do mato para botar para a beira da estrada de ferro, que o trem ia passar e botava na estação, despachar e vinha embora a mercadoria deles para Belém. Eram pelo menos 25 trens como este, mas todos foram vendidos. A maior parte foi parar em Fortaleza, por ordem do ministro da Aviação, que era cearense. A única Maria Fumaça restante em terras paraenses é esta que está em Castanhal. A máquina foi comprada pelo prefeito da época. Foram quase 60 mil viagens do trem como esta. Mas o tempo passou, e o que antes era sinônimo de luxo e desenvolvimento, hoje parece rimar com o abandono. As marcas do descaso com a história estão por toda parte, em pinchações, e quase fazem esquecer a importância deste símbolo para o estado do Pará. Tudo ou quase tudo foi abandonado.
Em Miraselvas, próximo ao município de Capanema, a ponte sobre o rio Quatipuru é um verdadeiro cemitério de dormentes e de trilhos. A mesma história se repete por onde nossa equipe passou. As estações só existem no passado e hoje são lojas ou depósitos de ferro velho. Isso quando ainda existem. Na última parada do trem, na cidade de Bragança, é como se o fim do percurso também fosse o fim da história. A última estação deu lugar a um parque de diversões. Telhas e trilhos do antigo prédio foram usados para fazer este ginásio e também servem para cobrir e sustentar o teto desta movelaria no município bragantino. Será que era um mando do Juarez Távora dizimar tudo, não deixar nenhum resquício? Ficar só a lembrança? Esta ponte, construída no início do século XX, é toda em pedra e feita para suportar mais de 40 toneladas, peso equivalente ao do trem, com mais 8 vagões. Bem próximo dela está outro símbolo do descaso com a história. Parte do trilho está sendo usada como cerca. E se um dia a estrada de ferro voltasse? A mesma alegria que eu tinha ia deixar para os meus povo que ficam mais novos aí, todos os amigos. E se o apito do trem fosse ouvido novamente? Se eu fosse um grandão, precisasse eu assinar, na hora eu assinava. Mas eu penso que ela vem. Sonho ou ilusão? Apenas a história, que não morre jamais.